Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal da UPT. Meu nome é Israel Santos. Você é o professor agora sobre Cruzadas e Filosofia Medieval, onde a gente vai ter um foco especial em questões e estudos para Enem e vestibulares, certo? Vamos começar. Nossa metodologia consiste em começar entendendo filosofia medieval, principalmente os dois principais filósofos que caem nessas avaliações de Enem e universidade, que é o São Tomás de Aquino e o Santo Agostinho de Hipona. Depois que a gente trabalhar a filosofia medieval europeia e esses dois filósofos, nós vamos começar a trabalhar as principais cruzadas que caem nos Enems e vestibulares, que é a Cruzada dos Mendigos, que é uma primeira não oficial, até a quarta cruzada. Então vamos começar. Bem, primeiro a gente tem que estudar a filosofia medieval europeia, porque isso também vai nos dar certo nível de compreensão para entender melhor como é que funcionou o pensamento dentro do funcionamento das cruzadas, certo? Vamos lá. Filosofia medieval europeia é uma filosofia teocrática, isto é, ela se permite, não, ela é construída em torno de Deus, de um Deus cristão e do cristianismo. Então, uma filosofia teocrática, isto é, que seus problemas e eixos temáticos estavam diretamente relacionados com as questões cristãs. Das suas quatro principais escolas, vale destacar a patrística e a escolástica, devido a seu grande impacto na Europa medieval e seus respectivos principais filósofos, o Santo Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. Por que essas duas aqui estão em destaque? Porque ambas são as escolas dos dois principais filósofos que caem nas avaliações que a gente quer ser aprovado, certo? Quais são os eixos temáticos da filosofia medieval europeia, pessoal? Primeiro, conhecer e entender a natureza divina de Deus. Segundo, compreender e determinar a relação da humanidade com a divindade. E terceiro, estabelecer os campos da fé e da razão. É importante a gente compreender que esse terceiro aqui vai entrar em voga, vai ser debatido diversas vezes. Quais as perguntas principais? Qual a natureza da alma humana? Como existe esta alma? Qual a relação entre Deus e Cristo? Qual a natureza da Trindade? Aqui a natureza da Trindade é importante porque a ideia de que existe uma Trindade Santa dentro do cristianismo, ela não vai nascer junto necessariamente com o cristianismo. Ela vai ser construída, ela vai ser decidida a partir de debates filosóficos. É possível falar em uma natureza de Deus? Qual a relação entre fé e a razão? Existe uma hierarquia entre elas? Esse vai ser parte do debate, vai ser exatamente como é que é possível conciliar a fé e a razão, ou não é possível. Existe uma hierarquia entre fé e razão? Seria uma fé uma forma mais elevada da razão? Esses são temas que eram debatidos na filosofia medieval europeia. Um desses caras que debateu isso, e ele foi muito influente, foi o Santo Agostinho de Hipona. Ele é de Tagaste, seria hoje correspondente ali à Etiópia, norte da África. Ele é da corrente filosófica patrística e tem como principais obras Confissões, Cidade de Deus, sobre a doutrina cristã e sobre a Trindade, sendo que a obra que mais cai nas avaliações de vestibular, nas avaliações de Enem, Cidade de Deus. Uma frase aqui que eu separei para ser uma frase síntese dele é a seguinte, abre aspas, é preciso compreender para crer e crer para compreender. O outro filósofo que a gente vai estudar é o São Tomás de Aquino. Ele é posterior ao Santo Agostinho, ele tem outra origem, é da corrente filosófica escolástica e tem como as principais obras dele a Suma Teológica, Suma contra os Gentios, Contra os Erros dos Gregos, Comentários sobre Aristóteles. Frase síntese que eu escolhi dele para a gente poder compreender a linha filosófica dele. O objeto das virtudes teológicas é o próprio Deus. Gente, isso aqui é muito importante, porque isso aqui define muito bem a filosofia medieval europeia. O objeto das virtudes teológicas é o próprio Deus, que é a última finalidade de tudo. E acima do conhecimento da nossa razão. Por outro lado, o objeto das virtudes morais e do compreensível da razão.
E qual é a diferença entre eles que a gente vai ver aqui, né? Primeiro é que o Santo Agostinho ele se localiza a seu contexto na Alta Idade Média. Agostinho ele era um jovem curioso, pesquisador, e ele vai se converter ao cristianismo através de Paulo, das cartas de Paulo. Ele é da escola patrística, como já foi afirmado, e ele cristianizou, ou seja, tornou cristã as ideias de Platão. Então isso também é chamado de neoplatonismo. Então ele não coloca as ideias de Platão diretamente no cristianismo. Ele pega o cristianismo e vai moldando as ideias de Platão e adaptando ali ao seu conhecimento teológico filosófico, certo? Muito importante a gente também falar que Agostinho faz a separação do tempo e espaço terreno, ou seja, mundano, carne e osso, do tempo e espaço divino. É aquele argumento que geralmente a gente pode ver com nossas mães, nossas avós, que um segundo para Deus pode ser uma eternidade para a gente. A ideia de que a noção de tempo do ser humano para Deus é muito diferente. E é Santo Agostinho, em partes, que vai falar sobre... ele vai negar um Deus punitivista, e é interessante a gente pontuar isso, porque ele vai falar que o mal é a ausência de Deus. Quanto a São Tomás de Aquino, diferente de Santo Agostinho, ele é da Baixa Idade Média. Baixa Idade Média, já é um espaço temporal considerável. Ele é da escola escolástica, certo? Qual vai ser mais ou menos as principais ideias dele que vai cair no Enem e no vestibular? Primeiro, ao homem cabe buscar a felicidade pela graça divina, ou seja, só se é feliz pela graça divina. É São Tomás de Aquino que vai ainda tentar fazer a conciliação entre fé e razão, ou seja, para ele, a fé e a razão são conciliáveis, certo? A razão ela vai servir, de certa forma, em São Tomás de Aquino, para justificar a fé, ou seja, não é desconectado, não existe uma desconexão, mas, na verdade, a razão serve para a gente tentar compreender parte da fé. E é preciso ter fé para crer na razão. Ele vai cristianizou, ou seja, torna cristãs as ideias de Aristóteles. E ele vai ter a argumentação da existência de Deus por 5 vias. Isso aqui geralmente não é aprofundado em vestibulares, mas aparece em questões para você poder fazer a contextualização. Então, aí, quais são as principais diferenças, professor, de Santo Agostinho para Tomás de Aquino? Primeiro, o tempo. Enquanto Santo Agostinho está na Alta Idade Média, São Tomás de Aquino está na Baixa Idade Média. Outra grande diferença são as escolas. A escola, enquanto Santo Agostinho pertence à escola patrística, São Tomás de Aquino é escolástica. E também uma das diferenças que é muito interessante, que vocês aprendam, que vocês gravem, que vocês memorizem, que vocês apreendam para vestibular, para Enem, é o seguinte: Santo Agostinho tem uma relação direta com Platão. Santo Agostinho tem relação direta com Platão, ou seja, ele vai trabalhar as ideias de Platão. Enquanto São Tomás de Aquino, ele vai ter uma relação direta de debater as ideias com Aristóteles. Professor, por que isso é importante? Porque na questão lá, às vezes tem uma pegadinha relacionando São Tomás de Aquino a Aristóteles, ou às vezes São Tomás de Aquino a Aristóteles está certo, viu, gente? Às vezes tem uma pegadinha na questão relacionando São Tomás de Aquino a Platão e Santo Agostinho a Aristóteles. Então tem que ficar esperto nisso. Quanto às cruzadas, percebam, coloquei aqui um pequeno mapa e coloquei um subtítulo: Militares, Fiéis e Mercadores. Porque isso vai ser importante. Isso vai ser importante para a gente compreender que as cruzadas elas não tinham somente uma motivação, a motivação religiosa. Mas espera aí, professor, como é que você quer falar de motivação se falar o que é cruzada antes? Bem, pessoal, as cruzadas foram, na verdade, um movimento cristão católico ocidental pela tomada de Jerusalém. E elas vão acontecer 9 cruzadas, sendo
8 oficiais. Isso mesmo. Esta primeira aqui, chamada de Cruzada dos Mendigos ou Popular, vai ser uma cruzada inoficial, certo? A gente vai detalhar as principais 4 cruzadas, que são as cruzadas que caem no Enem, que caem no vestibular, a partir dos próximos slides, certo? Mas sobre cruzadas, o que é importante nelas para aprovação? O que a gente precisa aprender sobre cruzadas para poder passar, para poder ser aprovado? Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o contexto das cruzadas, certo? Elas começam a acontecer no fim das invasões bárbaras e com a estabilidade europeia, o aumento da produção de alimentos e da população. Como assim, professor? Primeiro a gente tem que compreender que a Europa Ocidental era essencialmente cristã e a maior instituição, a mais poderosa no momento, daquele momento na Europa, era a Igreja Católica. Só que para você conseguir fazer guerra ou tomar alguma iniciativa do Estado, no caso aí não era o Estado ainda, mas tomar uma iniciativa organizada, é preciso estar em estabilidade. E a Europa Ocidental estava estável, porque houve um aumento da produção de alimento, houve um aumento populacional e as guerras, as ditas invasões bárbaras, não estavam mais ocorrendo. Então isso possibilitou que as cruzadas acontecessem. E quais seriam as motivações, percebam que eu estou falando no plural, para que as cruzadas ocorressem? Vamos lá, vamos aqui comigo, tá bom? Acompanhe aqui o cursor. Motivações. Os nobres aderiram às cruzadas, perceba que eu marquei, em busca de riquezas e terras no Oriente. Os servos viam nas cruzadas uma oportunidade de melhora das suas condições de vida, certo? Rompendo com os laços de servidão que os prendiam aos senhores feudais. Os mercadores, os comerciantes, principalmente os da cidade de Gênova e Veneza. Isso aqui é importante, viu, pessoal? Principalmente a questão de Veneza aqui, vai aparecer de novo mais para frente, então fiquem atentos a isso. Os mercadores, principalmente os da cidade de Gênova e Veneza, que se interessavam em retomar o comércio com a Ásia Menor pelo mar Mediterrâneo. Isso aqui vai ser importante lá na Quarta Cruzada, chamada de Cruzada Veneziana ou Cruzada dos Mercadores. E quais são os resultados gerais dessas cruzadas? Das 9 cruzadas, nenhuma conseguiu atingir o seu objetivo principal de maneira permanente. Qual era o objetivo principal? A tomada de Jerusalém, da Cidade Santa. E é importante isso porque essa relação com Jerusalém, das cruzadas, de certa forma é refletida, é perceptível ainda hoje nas relações internacionais. E a gente já vai ver o porquê que isso ocorre, certo? Então é o seguinte, o objetivo principal era a tomada de Jerusalém. Só que a gente vai perceber que a cada ocupação cristã seguia-se de uma ocupação muçulmana, certo? Inclusive a próxima frase, olha só. A cada ocupação cristã seguia-se de uma ocupação muçulmana. A última cruzada foi realizada em 1217 e 1271 e 1272, século XIII, com uma expedição liderada pelo príncipe Eduardo I da Inglaterra e que permitiu aos cristãos a permanência em Jerusalém e a peregrinação, inclusive. Porém, em 1921, os muçulmanos retomaram o controle da região, pondo fim ao ciclo das cruzadas. Então perceba que o objetivo principal, ou vamos dizer, o objetivo inicial não foi cumprido, que foi a tomada permanente de Jerusalém. No entanto, esse resultado aqui não quer dizer que tenham tido outros impactos da relação, por exemplo, do Ocidente com o Oriente. Vamos ler aqui junto comigo quais são os impactos que eu pontuei, são os impactos que caem no Enem, que vocês precisam ter ciência. Vamos lá. Aumento do comércio entre Oriente e Ocidente. Recuperação da importância do mar Mediterrâneo. Inclusive aqui, essa recuperação da importância do mar Mediterrâneo está ligada diretamente com a Quarta Cruzada e com a cidade de Veneza.
enriquecimento dos comerciantes italianos de Gênova, Veneza, Pisa e Nápoles, ou seja, ali aquela península itálica. Entrada de grande quantidade de produtos orientais no Ocidente, canela, pimenta, cravo, perfumes, entre outras especiarias. Introduções de novas técnicas comerciais, agrícolas e industriais, contato cultural entre Ocidente e Oriente, renascimento das cidades. Só um instante. Opa! E é isso aí. Então perceba que apesar de a Igreja Católica, a Europa Ocidental, não ter conseguido seu objetivo permanente, que foi tomar Jerusalém, houve, digamos assim, outros ganhos pelo contato cultural com o Oriente, desde o setor comercial até mesmo cultural. E isso é muito importante, certo? Então agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Espero que vocês estejam me acompanhando. Mas não se preocupe que no final vai ter indicações e links de outras videoaulas e alguns exercícios de questões que já caíram no Enem. Mas espero que vocês estejam me acompanhando. Vamos lá. Seguinte, vamos ver agora as principais cruzadas, as suas características e o que é importante se lembrar delas, certo? Vamos começar com a primeira cruzada. A primeira cruzada, pessoal, foi extraoficial. Também é conhecida como Cruzada dos Mendigos ou dos Populares, certo? Vamos ler aqui comigo, acompanha. Não foi oficial por ter sido feita por monges e não tinha aprovação do Papa. Iniciada pelo monge Pedro, conhecido como o Eremita, que tinha por objetivo reconquistar Jerusalém e massacrar judeus e muçulmanos que entrassem no caminho. Característica importante, percebam que os ódios a povos árabes, todo o discurso de ódio, já tem certa raiz nas cruzadas, certo? Não tiveram apoio da Igreja Romana, nem do Império Bizantino. Fator importante aqui. Por que é importante a gente frisar Igreja Romana e Império Bizantino? Porque a Igreja Católica do Império Bizantino era diferente da Igreja Romana. Ou seja, eles não respondiam mais ao Papa. Era outro império. E outra informação vital. E a Constantinopla do Império Bizantino era um importante entreposto comercial e que controlavam diversas rotas. Rotas essas que vão ser interessantes a Veneza lá na frente. Certo? Então, o que é importante saber da primeira cruzada? Que ela é extraoficial, ficou conhecida como Cruzada dos Mendigos, foi realizada por monges e o seu líder foi Pedro Eremita. Tiveram sucesso? Não tiveram sucesso. Vamos agora à primeira cruzada oficial, chamada também de Cruzada dos Nobres. Vamos ler aqui comigo, acompanha, tá? Depois esse slide vai ser disponibilizado. Nobres católicos da Europa, em busca de salvação e aumento de poderes, por que isso? Pois poderiam fazer feudos em terras conquistadas, se aliaram ao Império Bizantino, percebam, pois prometeram reconquista de terras que o Império Bizantino perdeu e conseguiram reconquistar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Como foi isso, professor? Qual é o acordo aqui? O acordo é o seguinte, o Império Bizantino apoiou os nobres e, em troca, foi concedido ao mesmo parte das terras que o Império Bizantino perdeu para os muçulmanos, especialmente os turco-otomanos. Vamos lá. Em 1096, eles reconquistaram Jerusalém, que passa a estar em domínio cristão romano. Eles enganaram os bizantinos e não deram as terras prometidas. Então perceba que a relação entre a Europa Ocidental e o Império Bizantino não era muito confiável, nem muito amistosa. Segunda cruzada oficial, pessoal, foi uma cruzada de defesa. Por que cruzada de defesa? Porque na primeira cruzada dos nobres houve certo êxito em conquista de Jerusalém. É uma cruzada de defesa. Os árabes estão tentando reconquistar com Jerusalém e conseguem. Lembra que a gente pontuou que a história das cruzadas é uma história de conquista, e perda e reconquista? Pois bem, na segunda cruzada,
os cristãos não obtiveram apenas derrotas, pois o infante Dom Afonso Henriques conseguiu conquistar Lisboa dos mouros. Como assim, professor? Lisboa de Portugal, sim. Durante certo tempo, o sul da Península Ibérica ficou sob controle mouro. Lisboa foi liberta antes da Espanha, inclusive Portugal foi liberto dos mouros antes da Espanha. Liberto não, foi reconquistado pela Europa antes que fosse reconquistado parte da Espanha. Terceira cruzada, chamada de Cruzada dos Reis. Como assim Cruzada dos Reis? Por que não Cruzada dos Nobres? Porque aqui já há uma certa centralização de poder na figura dos reis. Vamos lá. Os reis Filipe Augusto da França, Frederico Barba Ruiva do Sacro Império e Ricardo Coração de Leão da Inglaterra partiram e conquistaram as cidades no caminho para o Oriente, mas foram derrotados em Jerusalém. Por fim, Ricardo Coração de Leão entrou em um acordo com Saladino. Saladino foi o responsável por liderar as tropas muçulmanas na reconquista e defesa de Jerusalém. Entrou em acordo com Saladino, onde Jerusalém pertenceria aos muçulmanos, mas teria peregrinação cristã em determinadas épocas do ano, visita ao sepulcro de Cristo e por aí vai. O que é importante dessa terceira cruzada, chamada de Cruzada dos Reis, é o seguinte: Saladino percebeu que existia já uma força militar europeia considerável. Então, preferiu fechar um acordo em que os cristãos pudessem peregrinar a Jerusalém e assim visitar locais sagrados. Lembrando, pessoal, que Jerusalém é uma cidade considerada santa pelos muçulmanos, pelos judeus e pelos cristãos, principalmente, e que as guerras pela tomada de Jerusalém, as cruzadas as cruzadas para tomar Jerusalém são chamadas de Guerras Santas. Professor, a Quarta Cruzada, chamada de Cruzada Comercial ou Veneziana, ou Cruzada dos Mercadores, faz parte da Guerra Santa? Não, não faz parte. Por quê, professor? Porque a Quarta Cruzada, ou Cruzada Veneziana, ou Comercial, ou dos Mercadores, foi uma cruzada para invadir Constantinopla, enfraquecer ela e tirar assim o controle do Império Bizantino sobre o Mar Mediterrâneo. Professor, quem vai ser beneficiado por essa retirada do controle do Mar Mediterrâneo da mão do Império Bizantino? Veneza e Gênova. Então percebam, por isso que é chamada de Cruzada Veneziana. Inclusive, as lideranças da Quarta Cruzada foram venezianos. Vamos passar aqui. Opa! Então vamos lá. Durante essas cruzadas surgiram ordens militares religiosas na Europa Ocidental, certo? A mais famosa, que provavelmente vocês vão lembrar de cara, é a Ordem dos Templários. Mas vamos ver antes o contexto, antes da gente tratar um pouquinho da Ordem dos Templários e da dos Hospitalários, tá bom? Vamos lá. Contexto. Vem comigo. Surgiram junto com as cruzadas do século XII, com o objetivo primário de proteger peregrinos, da assistência, entre outros serviços. Com as constantes batalhas, se militarizaram e se tornaram importante força tática durante os conflitos e também uma força político-administrativa com certa autonomia. Uns exemplos de ordens militares e religiosas que surgiram são as dos Templários, as dos Hospitalários e a Ordem Teutônica, sendo que as dos Hospitalários ainda existe hoje, conhecida como Ordem de Malta. Já já a gente fala sobre isso. Vamos focar agora na Ordem dos Templários. A Ordem dos Templários foi fundada em Jerusalém e foi com o objetivo de proteger peregrinos cristãos nas estradas a caminho de Jerusalém. Também é conhecida como Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, mas que de pobres não tinham muito tanto assim. Mas por que pobres inicialmente? Porque eles faziam voto de pobreza e castidade. Eles eram, ao mesmo tempo, militares e religiosos.
religiosas, no sentido que eram padres, e militares, no sentido que eram guerreiros. E como assim guerreiros, professor? Surgiu a necessidade dessas ordens se organizarem militarmente para a proteção dos peregrinos e também para táticas ofensivas, para a defesa e reconquista de Jerusalém. Professor, e por que o senhor disse que não tão pobres assim? Porque ao entrar e fazer voto de pobreza e de castidade, o templário, ou iniciado na ordem templária, dava seus bens à ordem, e essa ordem acumulava. Fora isso, eles também recebiam uma substanciais doações de nobres e reis, certo? Os templários chegaram a ser uma força de elite e serem referência nas cruzadas, mas não tiveram seu fim lá muito bonito não, pessoal. O que aconteceu? Com as derrotas nas cruzadas, os templários adentraram mais a Europa e na França sofreram um grande golpe com a morte de seu último grão-mestre, Jacques de Molay, que foi o 23º. Ele foi queimado vivo na fogueira pela Santa Inquisição e os templários foram perseguidos por toda a Europa. Ainda há conexões, na verdade, teorias que a gente precisa discutir, pois hora ou outra surgem na internet, sobre, por exemplo, a Companhia de Jesus, lá em Portugal, ser descendente direta dos templários, por causa das cruzes que são parecidas, dos juramentos e por ser uma ordem militar religiosa. Então isso a gente vai ver mais à frente, quando a gente for ver expansão marítima, se isso tem cabimento ou não, se é fake news ou não. E a ordem dos hospitalários, professor? Bem, a ordem dos hospitalários, ou os Cavaleiros de Malta, ou de Jerusalém, tem como principal, vamos dizer assim, garoto propaganda, São João de Jerusalém, que foi, vamos dizer, o seu grão-mestre. Os hospitalários, eles tinham a mesma função dos templários, inicialmente, de dar apoio aos peregrinos, mas em hospitalarias, ou seja, locais que as pessoas pudessem parar, se alimentar, beber e descansar. Ambas as ordens foram militarizadas, assim como a dos teutônicos. Certo, pessoal? A gente está indo ao fim aqui, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Esse aqui é um material complementar que eu separei, tudo bem? Aqui eu coloquei links de vídeos, tanto sobre filosofia medieval, tanto quanto cruzadas, e tá tudo separadinho aqui, ó. São 9 links de aulas que eu assisti, separei porque eu achei interessante. E tem aqui o link de 4 atividades de graça, não precisa se preocupar. De questões que caíram no Enem e que podem voltar a acontecer. Mas vamos lá, antes de encerrar o vídeo, fazer uma revisão relâmpago. Vamos lá. Então, a aula foi sobre cruzadas e filosofia medieval. Nós vimos principalmente em filosofia medieval Santo Agostinho e São Tomás de Aquino e as cruzadas e suas ordens militares religiosas. A gente viu que na filosofia medieval europeia houve principais 4 escolas. A gente viu também que os eixos temáticos dela girou em torno de Deus e do debate entre fé e razão. Vimos também que a relação entre fé e razão foi muito debatida, principalmente pelos nossos amiguinhos aqui, Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Vimos também que Santo Agostinho é da escola patrística e que ele nasceu nasceu no norte da África. Vimos que as principais obras dele é Confissões, Cidades de Deus, sobre a doutrina cristã, sobre a Trindade, sendo a principal obra que mais caiu no Enem, Cidade de Deus. A frase síntese que a gente escolheu para poder entender a filosofia de Santo Agostinho é preciso compreender para crer e crer para compreender. Nosso amigo, quer dizer, a ressalvas, São Tomás de Aquino, a gente viu que ele é da corrente filosófica da escola escolástica, que ele tem por principais obras a Suma Teológica, Suma contra os Gentios, contra os erros dos gregos e comentários sobre Aristóteles. É importante falar uma coisa. A obra dele, Suma Teológica, que contém os 5 argumentos sobre a existência de Deus, e as outras obras vão ser citadas muito mais tarde, lá na Reforma Protestante, como forma de argumentação. E também vai ser citada, debatida no Concílio de Trento.
tanto São Tomás de Aquino quanto Santo Agostinho, eles vão ser muito debatidos nesses períodos da cristandade, no Concílio de Trento e na Reforma Protestante. A frase síntese, que está quase um parágrafo, eu sei, que a gente escolheu dele é: o objeto das virtudes teológicas é o próprio Deus, que é a última finalidade de tudo e acima do conhecimento da nossa razão. Por outro lado, o objeto das virtudes morais e intelectuais é algo compreensível à razão humana. Nós vimos as principais diferenças entre Santo Agostinho de Hipona e São Tomás de Aquino. A gente viu que Santo Agostinho pertenceu ao período da Alta Idade Média, enquanto São Tomás de Aquino, a Baixa Idade Média. Vimos que Agostinho foi da escola patrística, enquanto Tomás de Aquino, da escolástica. Vimos que São Tomás de Aquino tinha uma conversa, um debate mais direto com as obras de Platão, chegando a ser considerado neoplatonista. E vimos que, enquanto Santo Agostinho tinha uma proximidade com Platão, São Tomás de Aquino tinha uma proximidade maior com Aristóteles. Pessoal, isso é importante, isso cai em questões, vocês podem ver lá nas atividades. A gente vê uma questão clássica sobre Santo Tomás de Aquino quanto à Suma Teológica dele, que ele vai ter uma argumentação por 5 vias da existência de Deus. E é importante Santo Agostinho que ele vai começar a negar um Deus punitivista e vai dizer que o mal é exatamente a ausência de Deus. Quanto às cruzadas, a gente viu que existiu pelo menos 9 cruzadas, e sendo que uma é inoficial, e que as cruzadas teve interesses militares, interesses da fé e interesses comerciais. A gente viu que o contexto dela, ela pôde acontecer porque a Europa estava estável pelo aumento da produção de alimentos e também o aumento da população, com o fim das invasões bárbaras. A gente viu que nobres, reis, mercadores e fiéis tiveram motivos diferentes para poder participar dessas cruzadas, e que o resultado final de ter Jerusalém não foi alcançado, mas que houve impacto tanto econômico quanto cultural. A gente viu também que a primeira cruzada foi chamada Cruzada dos Mendigos, liderada por Pedro, o Eremita, e que não teve tanto sucesso e não foi apoiada pelo Papa nem pelo Império Bizantino. A gente viu que a primeira cruzada, chamada de Cruzada dos Nobres, ela foi apoiada pelo Império Bizantino, mas que ele foi traído assim que acabou as batalhas, as guerras. A gente viu também que a segunda cruzada foi uma cruzada de defesa e que houve uma derrota em Jerusalém, mas que Dom Afonso Henrique conseguiu expulsar os mouros, ou seja, os muçulmanos, de Lisboa, ou seja, de parte da Península Ibérica. A gente viu também, pessoal, que a terceira cruzada, chamada de Cruzada dos Reis, não houve vitória em conquistar Jerusalém, mas que Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, chegou a um acordo com Saladino e conseguiu que os cristãos pudessem peregrinar a Jerusalém livremente. É importante frisar ainda que da primeira cruzada inoficial até a terceira cruzada oficial, a gente pode chamar elas de Guerra Santa, mas que a partir da quarta, por ter um caráter mais comercial e principalmente também não ser pela conquista de Jerusalém, ela não se encaixar nesse quesito Guerra Santa. A quarta cruzada beneficiou principalmente Veneza, porque deu a ela o controle do mar Mediterrâneo, tirando de Constantinopla, ou seja, enfraquecendo o Império Bizantino. Uma coisa engraçada é que mais tarde os turcos otomanos vão tomar Constantinopla, e os turcos otomanos eram em maioria cristãos, eram em maioria muçulmanos. Então, pessoal, das ordens militares religiosas, elas surgiram em um contexto de proteger os peregrinos cristãos que iam a Jerusalém, e que elas não nasceram inicialmente puramente militar, mas também eram padres, eram uma espécie de monges guerreiros, de padres guerreiros. E aqui no final, um material complementar de videoaulas, todas aqui sobre o tema, tanto de filosofia medieval, quanto das cruzadas e de ordem, inclusive das ordens religiosas militares. E aqui está atividades com questões do Enem e vestibulares para que vocês possam conferir. Então é isso, obrigado e bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês tenham gostado.